A Páscoa, uma festa celebrada por cristãos em todo o mundo, é uma data que remonta a tradições antigas, mesclando elementos judaicos, cristãos e até mesmo pagãos. Sua origem é multifacetada e ao longo dos séculos incorporou símbolos e práticas que refletem uma rica tapeçaria cultural e religiosa. Neste vídeo vamos falar aqui sobre a Páscoa. Antes, quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, que Jesus Cristo esteja no centro da vida de vocês e o Evangelho sempre em primeiro lugar para conduzir as suas vidas. Agora vamos falar sobre a origem da Páscoa. O nome Páscoa deriva do hebraico Psach, que significa passagem. Essa celebração judaica remonta à libertação dos israelitas da escravidão no Egito, conforme narrado no Antigo Testamento. Durante o Pessach, os judeus comemoraram a saída apressada do Egito, que os impediu de deixar o fermento fermentar a massa do pão, resultando na tradição de comer pães ázimos. Com o advento do cristianismo, a Páscoa passou a simbolizar a ressurreição de Jesus, ocorrida no terceiro dia após a sua crucificação. Essa transição de significado reflete a adaptação de festividades anteriores para incorporar novos elementos religiosos. Mas você já pensou sobre a influência da tradição pagã? Por que o coelho da Páscoa tomou o lugar de Jesus Cristo na mídia? Vamos falar sobre esse assunto, do coelho da Páscoa, de onde veio esse tal coelho. Ele seria um deus pagão chamado Star, da fertilidade. Vamos verificar, mas antes quero que você assista esse breve vídeo do Dr. Rodrigo Silva. Há duas coisas que vêm do paganismo que eu não posso aceitar. Letra A. Quando uma festividade ou costume pagão vem para substituir algo que está expressamente colocado na palavra de Deus. Agora, com a Páscoa já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o coelhinho da Páscoa toma o lugar de Jesus. Qual a diferença do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel? Boa, Papai Noel, boa. O Papai Noel também... Aí, por isso que eu tenho que falar que não é indistintamente aceitar tudo. O Papai Noel também está tomando o lugar de Jesus. Por isso que eu falei no item número 2, não significa que eu vá aceitar indistintamente tudo que vem do paganismo. Então, o que eu posso aceitar do Natal? Bom, eu posso aceitar a celebração, porque eu não estou infringindo nenhum mandamento da Bíblia que fala celebre o dia de Jesus no dia 20 de outubro. Não existe esse mandamento, então não estou colocando um mandamento no lugar do outro. A influência das tradições pagãs. A incorporação de símbolos como o coelho e os ovos na celebração da Páscoa tem raízes em tradições pagãs. O coelho, conhecido por sua alta taxa de reprodução, era associado à fertilidade e à renovação da vida. Na mitologia germânica, a deusa Ostara, relacionada à primavera e à fertilidade, era frequentemente representada com coelhos. Uma lenda conta que Ostara transformou um pássaro em coelho, que, em gratidão, presenteou a deusa com ovos coloridos, que ela distribuiu entre as crianças. O ovo, por sua vez, é um símbolo universal de nascimento e renovação. Civilizações antigas, como egípcios, gregos e romanos, utilizavam ovos em rituais de fertilidade. No contexto cristão, o ovo passou a representar a tumba vazia de Jesus e sua ressurreição. A deusa Star e a Páscoa. A deusa Star da antiga Mesopotâmia é frequentemente associada à fertilidade, ao amor e à guerra. Sua celebração incluía rituais que simbolizavam a renovação da vida. Embora não haja uma conexão direta entre Star e a Páscoa cristã, a associação de símbolos de fertilidade, como ovos e coelhos, reflete práticas culturais que remontam à divindade como Star. E em relação sobre a paganização da Páscoa. A adaptação de símbolos pagãos à celebração cristã da Páscoa pode ser vista como uma estratégia de sincretismo religioso. Ao incorporar elementos familiares das tradições locais, a Igreja Católica buscava facilitar a conversão dos povos pagãos ao cristianismo. Essa fusão de prática resultou na Páscoa moderna, que combina rituais cristãos com símbolos de fertilidade e renovação da vida.
Ou seja, a Páscoa é uma celebração rica em significados e influências culturais. Sua origem remonta à festividade judaica, porém, ao longo dos séculos, incorporou elementos de tradições pagãs, resultando em uma festividade que simboliza tanto a ressurreição de Jesus Cristo quanto a renovação da vida e da natureza. A coexistência de símbolos cristãos e pagãos na Páscoa moderna reflete a complexidade e a riqueza das tradições que compõem essa celebração universal. Porém, no caso, tudo geralmente foi sincretizado. No caso, já Constantino, no primeiro século, já paganizou tudo. Ele, no caso, criou o catolicismo e tudo que existe, os elementos, no caso, os deuses do panteão grego e romano, ele, no caso, transliterou para os apóstolos. Por isso, muitos apóstolos da igreja primitiva, hoje, no catolicismo, na igreja apostólica romana, eles são deuses, no caso, santos, que seriam deuses que foram transliterados para santos, separados. E muitos são adorados e, no caso, recebem orações, como também no caso de Maria, que era Samíramis e Nimrod, o filho dela. Tudo isso foi uma cristianização, uma paganização, um sincretismo, e também ocorreu com várias festas, como o dia 25 de dezembro, que é Nimrod, o Tammuz, na Mesopotâmia, que ficou como Jesus Cristo, que colocaram ele como nascido no dia de 25 de dezembro. E também não foi diferente com o deus pagão Star, que simbolizava a fertilidade e era representado por um coelho, e colocaram também na Páscoa. Agora vamos falar da origem da Páscoa no Antigo Testamento. A Páscoa é uma das celebrações mais significativas tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Sua origem remonta ao Antigo Testamento, especificamente ao livro do Êxodo, onde é instituída por Deus como uma comemoração de libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Este evento não apenas marcou a identidade do povo de Israel, mas também estabeleceu um padrão de redenção que seria plenamente revelado no Novo Testamento através de Jesus Cristo. O contexto histórico da Páscoa. O povo de Israel havia vivido no Egito por cerca de 430 anos, inicialmente como convidados durante o tempo de José, porém posteriormente foram submetidos à escravidão pelos faraós subsequentes. Deus levantou Moisés como líder para libertar seu povo, e através dele realizou uma série de 10 pragas sobre o Egito. A 10ª e última praga foi a morte de todos os primogênitos egípcios, um juízo severo que finalmente levou o faraó a permitir a saída dos israelitas. Antes da 10ª praga, Deus instruiu Moisés e Arão sobre a instituição da Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e aplicar o sangue nos batentes das portas de suas casas. Esse sangue serviria como sinal para que o anjo da morte passasse por cima dessas casas, poupando os primogênitos israelitas. Isso está em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 30. O termo Páscoa deriva do hebraico Pesach, que significa passagem ou passar por cima. Além do sacrifício do cordeiro, os israelitas deveriam assar a carne e comê-la com pães sem fermentos e ervas amargas, simbolizando a presa da partida e a amargura da escravidão. Deus ordenou que essa celebração fosse observada anualmente como uma festa perpétua, para que as gerações futuras se lembrassem da libertação divina. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 14. Agora vamos falar do significado e simbolismo. A Páscoa do Antigo Testamento é rica em simbolismo. O cordeiro sem defeito representa a necessidade de um sacrifício puro para a redenção. Sangues nos batentes simboliza a proteção divina e a fé na obediência às instruções de Deus. Pães sem fermentos indica a pressa da saída do Egito e a pureza, já que o fermento muitas vezes simboliza o pecado. Ervas amargas lembra a amargura da escravidão e o sofrimento passado. Esses elementos juntos formavam uma narrativa viva de salvação de Deus, ensinando às futuras gerações sobre a fidelidade do povo divino. O objetivo da instituição da Páscoa:
Deus instituiu a Páscoa com múltiplos propósitos. Primeiro, memorial de libertação para o povo nunca se esquecer de que foi Deus quem os libertou da escravidão. Identidade nacional e religiosa. A celebração anual reforça a identidade do povo como nação escolhida por Deus. Educação das gerações futuras. Através do ritual, as crianças aprenderiam sobre a história e a fé de seus antepassados. Preparação para o Messias. Embora não plenamente compreendido na época, a Páscoa apontava para o sacrifício futuro de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A Páscoa e a cultura judaica. Na cultura judaica, a Páscoa é uma das 3 festas de peregrinação. Junto com o Pentecoste e o Tabernáculo, durante essas festas, os judeus eram instruídos a ir até Jerusalém para adorar no templo. A celebração da Páscoa inclui a leitura da história do Êxodo, cânticos, orações e uma refeição ritual chamada Seder, que seguia uma ordem específica e incluía alimentos simbólicos. Há 2 coisas que vêm do paganismo que eu não posso aceitar. Letra A. Quando uma festividade ou costume pagão vem para substituir algo que está expressamente colocado na palavra de Deus. Agora, com a Páscoa já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o coelhinho da Páscoa toma o lugar de Jesus. Com o tempo, a Páscoa se tornou não apenas uma lembrança histórica, mas também uma ocasião para reflexão espiritual, arrependimento e renovação da fé no Deus libertador. Porém, você observa que mesmo no Natal, Jesus, que foi tirado de cena e entrou outro personagem, o Papai Noel, acabou também acontecendo com a Páscoa, o coelho da Páscoa, ou seja, eles acabaram midiaticamente, por influência da mídia e também dos meus comerciais, de substituir e querer tomar o lugar do Salvador Jesus, tanto o Papai Noel como o coelho da Páscoa. E tudo isso é questão de paganização. Eles misturam sempre um que é sacro com algo que é pagão. Tudo isso já vem desde a época da Torre de Babel, mas a gente vai fazer aqui um vídeo específico sobre este caso. Então, pessoal, falamos aqui um pouco sobre a questão da Páscoa, que você tenha uma feliz Páscoa e, no caso, nunca troque Jesus Cristo por nenhum outro deus pagão, Star, Astarote, Baal, Moloque, Tamuz, Nimrod, Semiramis. Nenhum deles pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. Então, que a Páscoa seja a celebração de Jesus Cristo. Primeiramente, foi lá no Êxodo, a passagem, a saída do povo hebreu do Egito. E hoje, um dia depois, temos Jesus Cristo como Cordeiro que traz a paz sobre a Páscoa. Então, sempre que se lembrar da Páscoa, do Natal, que a gente não substitua Santos Nicolau ou até mesmo o Coelho Star para Jesus. Sempre Jesus será o centro. Terminamos aqui este vídeo, espero que você tenha gostado, deixa o like, curte, comente, compartilha e até o próximo encontro.